Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1091. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Liverpool e Manchester United pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Manchester United como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo, Valência Clube e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Valência Clube como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Barcelona como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo, Lens e Reims pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lens como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Reims como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Milan e Monza pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Monza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Arsenal e Brighton pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Arsenal como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Brighton como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo, Brentford e Aston Villa pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brentford como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Aston Villa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, West Ham e o Wolves pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do West Ham como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Wolves como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Oitavo jogo, Fiorentina e Verona pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Verona como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Nono jogo, Real Sociedade e Real Betis pelo campeonato espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Sociedade como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Real Betis como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Bolonha e Roma pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bolonha como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Roma como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Bayern de Munique e Stuttgart pelo campeonato alemão. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Stuttgart como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 12º jogo, Lille e PSG pelo campeonato francês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lille como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o PSG como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 13º jogo, Lazio e Inter de Milão pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lazio como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Inter de Milão como visitante,
Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo Real Madrid e Vila Real pelo Campeonato Espanhol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Madrid como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Vila Real como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.